Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação na palavra de Deus. Vamos ver qual o ensinamento que ele traz para a nossa vida, né? Vamos ver o que ele tem para hoje. Vamos meditar um pouquinho na palavra dele, né? E vamos ver o que a gente pode mudar no dia de hoje, né? Esse dia gostoso, meio chuvoso, né? Mas que dá pra gente mudar um pouquinho. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Marcos. A gente vem aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo do 1 ao 12. Do 1 ao 12. E a palavra de Deus nos diz: Deus une o homem e a mulher. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou: O que é que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: O homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, essa passagem é uma das passagens muito polêmica, né, da palavra de Deus, muito firme também, né? Em primeiro lugar, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente fala com toda a cautela, com todo o cuidado, né? Porque envolve 99,9% das pessoas, praticamente, né? Vive este mandamento, né? Esta ordem de forma errada. Muitos seguem a ordem de Moisés, né? Então a gente pede que as pessoas elas entendam que quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente tem que falar o que está escrito, o que Jesus falou, o que Ele quer para a nossa vida, independente se você vai seguir ou se você não vai. O importante é que você entenda o que Jesus quer para a sua vida. Eu tenho que entender o que Ele quer para a minha vida, independente se eu estou vivendo ou se eu não estou vivendo aquilo ali, né? Isso aí é um problema meu, isso aí é um problema seu. Quem vai levar o pecado sou eu, quem vai levar o pecado é você. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Então, nessa passagem, a gente observa 3 coisas, né, interessantes. A primeira é que Jesus deixou o casamento para o homem e para a mulher. Goste quem gostar. O homem e a mulher. São esses dois que saem da casa dos seus pais e se unem um com o outro,
através da bênção de Deus, se tornando assim uma só carne e se torna um casal, aquele que vai formar a família. A gente percebe isso. Outra coisa que a gente pode perceber, que a partir do momento, uma vez que nós somos casados na igreja, né, não podemos nos divorciar, né? Não podemos nos divorciar. Não é permissão de Deus. E o próprio Jesus explica aqui, né, que Moisés fez esse mandamento, essa lei. Por quê? Porque na época de Moisés, as mulheres eram muito espancadas. A coisa era séria demais. E o único, porque é falado que Moisés fez esse mandamento porque o coração das pessoas era um coração duro, um coração de pedra, né? Então, o único meio que havia, né, daquelas mulheres se libertarem daqueles maridos eram dessa forma, a forma do divórcio. Mas a palavra ela é bem clara de que não era permissão de Deus. Outra coisa que a gente observa, quando falamos em casamento, divórcio, quem é permitido se divorciar, para Deus não é permitido o divórcio, né? Mas para casamentos, matrimônios, que significa casamento na igreja, casamento, bênção de Deus, casamento onde ali é feita as promessas do casamento, né? Você promete diante de Deus tudo aquilo ali, ou seja, você faz uma promessa de livre e espontânea vontade, que você vai viver com aquela pessoa para o resto da vida, na saúde e na doença, na pobreza, na riqueza, né? Até que a morte os separe. Então, naquele momento que você tá ali fazendo esses votos, você tá, ó, amorzinho, 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 tá todo mundo amando, tá todo mundo querendo, né? Então, é normal, né, e justo que você passe com essa pessoa o resto da sua vida. É por isso que um casamento na igreja, ele é uma coisa muito séria, né? Ele é uma coisa muito séria, você precisa ter certeza do seu amor por aquela pessoa, né? Você precisa entender que amor não é sentimento, amor é decisão. Você ir sair da casa do seu pai, você ir morar com a outra pessoa desconhecida, né? Vai ter momentos não só de amor, mas de choque, né? Porque a outra pessoa tem defeitos, a outra pessoa tem um temperamento diferente do seu, né? A outra pessoa vai discordar de você em algumas coisas. Então, você precisa aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Então, quando você começa a conhecer a pessoa e você deseja aquilo para a sua vida até o fim, essa é a pessoa certa, né? Essa é a pessoa certa. Por quê? Porque o que acontece é que a gente pensa no começo da nossa juventude, quando a gente começa a namorar, que o amor é tudo aquilo que a gente sente. É aquela taração, é aquela coisa de estar pensando e pensa e não sai do pensamento e fica e tal, né? E ali, isso é paixão. Isso, o nome disso que se dá é paixão. Você está apaixonado por fulano. Paixão, ela passa. A paixão, ela passa dentro de 6 meses, 3 meses, 1 ano. Ela vai passar, né? Principalmente hoje em dia, quando acontece tudo o que tem que acontecer, acaba a paixão rapidinho. É 3 meses de saidinha, vamos sair, sai, mata toda a vontade que tem e depois não quer nem saber, né? Eu conheço pessoas, meninas novas, que engravidaram e quando a mãe pergunta: você vai ficar com o pai dessa criança? Não vou ficar, porque eu não amo, porque eu não quero. Foi só uma aventura, eu não quero. Ou seja, pegou um problema deste tamanho, levou para casa, mas não quer saber do cara, né? Não quer saber ou seja, a paixão tomou conta daquela jovem,
né, daquele jovem e não são capazes de seguir a vida juntos. Então, a gente precisa entender que o casamento para Deus não é o casamento civil. Ah, mas muita gente casa no civil aí, descasa, casa de novo, descasa, casa de novo. É um direito de cada um escolhe a fé que quer seguir. Por quê? Porque temos o livre arbítrio para que a gente siga aquilo que a gente quer. Então, se eu estou dentro de uma fé que me casa no civil, eu me visto de noiva, né? Tem todo aquele espetáculo, né? Visto de noiva, vou à igreja, lá está um pastor, ou o pastor do lado, o juiz, né? E ali faz o meu casamento no cartório. Então ali eu estou assinando o meu casamento. Naquela mesma fé, dentro daquela mesma religião, né? O que é que acontece? Passamos um ano juntos, não deu certo, né? Então, vamos separar, vamos divorciar, vamos dividir os bens, que é a coisa mais importante para esse povo. Então, vamos dividir os bens. Dividiram tudinho bonitinho? Tá. Não tem problema, varoa. Não tem problema, varão. Daqui uns dias, daqui um tempo, o Senhor vai lhe dar um outro varão. Vai lhe dar uma outra varoa. Pode ficar na dispensação, pode ficar na espera que vai aparecer. O próprio pastor das ovelhas vai te aconselhar isso, né? Então ali, naquele meio ali, dentro mesmo dali, muitas igrejas até exigem que o varão seja da mesma denominação, porque se não for, não vai, não casa, né? Não casa, é uma polêmica danada, então, né? E aí aquele próprio pastor, aquela própria pessoa que está ali, te casa de novo. Descasou no civil, te casa de novo. Mas cadê a obediência à palavra de Deus que está aqui? A palavra que diz o que Deus uniu, o homem não separa. Eu até acreditaria que se ele desse a bênção ali, né? E não houvesse o divórcio, né? Ah, casou no civil, casou no civil. Então daqui a um tempo a gente vai casar na igreja. Tá certo. Que o pastor desse a sua bênção ali, mas que exigisse isso. Não pode separar. Não pode, porque é palavra de Deus. Não foi a Igreja Católica que instituiu isso. É a palavra de Deus que diz, né? É a palavra de Deus. Porque na Igreja Católica não se pode casar duas vezes na igreja. Porque a palavra de Deus não permite, né? A palavra de Deus. Então, quando você casa uma vez casado na igreja, você está casado para sempre. Porque o que Deus une, o homem não separa. É por isso que a gente precisa aprender a saber o que significa o amor verdadeiramente. O amor não é essa coisa de um devorar o outro, de um não tira o outro da cabeça, e escuta a música e fica morrendo. Isso é paixão. Isso é paixão e paixão é passageira. Então, é uma passagem, né, que causa uma polêmica muito grande. As pessoas elas não aceitam, né? Principalmente porque há no nosso meio, no nosso mundo, essa divisão de seitas, essa divisão de denominações. Cada um segue da forma que entende, da forma que quer. Mas a forma correta é a da palavra, né? Eu não posso me casar, vestir um vestido de noiva, me casar no civil, né? E daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou me divorciar. Então, aquela mesma pessoa que me casou é a mesma pessoa que vai me descasar. Muitas vezes você se depara com o mesmo juiz que te casou, é o mesmo juiz que te separa. Mas se a palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa.
né? Como que esse casamento pode ser válido para Deus? Não é. Me desculpe, mas não é. De todo jeito, vivemos o adultério. Estamos vivendo o adultério, estamos vivendo a fornicação, que é o sexo fora do casamento. O casamento civil é fornicação também. Ah, mas eu não estou traindo, eu não estou traindo, eu não estou... Não importa. Importa que não tem bênção de Deus em casamento de civil. Não tem. Casamento de civil é para dividir bens. Só isso. Só para dividir bens. Ah, morreu. Vamos dividir isso aqui, né? E hoje a coisa tá até bem mudada. Tá até bem mudada, né? Então, como se diz, é uma passagem muito delicada, mas que a gente precisa falar sobre ela. Precisamos falar também sobre ela porque ela faz parte da palavra de Deus. Ela faz parte. Então, é uma coisa, uma polêmica muito grande sobre isso. Aí se pergunta, o que fazer numa situação dessa? Bom, é aquela coisa. Se verdadeiramente eu quero viver isso aqui, é uma coisa complicada? É, mas eu quero viver isso aqui. Eu estou aprendendo, eu estou sabendo que é dessa forma, então eu quero corrigir. Então eu posso corrigir de alguma forma. A forma é casando-se na igreja para aqueles casais que não são casados, que nunca casaram na igreja. Ou seja, muitas vezes se juntam. Eu mesmo vivi 12 anos morando junto com o meu esposo. Então, com o pai das minhas filhas. Então, éramos solteiros, né? Eu nunca quis casar na igreja, porque eu sabia que aquilo não ia à frente. Não era a pessoa a quem eu queria levar para a vida inteira, né? Então, eu nunca quis esse tal de casamento na igreja. Mas vivíamos nós dois na fornicação, sexo fora do casamento. Por quê? Porque não tínhamos a bênção de Deus. Mas vamos se dizer que eu tivesse sido casada com uma outra pessoa na igreja e depois tivesse encontrado ele, tivesse separado e tal, e tivesse encontrado ele e a gente estivesse morando junto, né? Eu estaria no pecado do adultério. Eu estaria cometendo adultério contra o meu primeiro marido. Mesmo separado. Para Deus, mesmo separado, eu estou ligada ao meu esposo até a morte, ou minha ou dele. Então a gente está ligado ao esposo depois do casamento na igreja. A gente fica ligado até a morte, até que a morte os separe. Então você só está livre para casar de novo na igreja quando você ficar viúvo ou quando você ficar viúva. Essa é a lei de Deus. O mundo, ele vive dessa forma, ele obedece. Não, ele não obedece. O mundo não obedece. O mundo vive da forma que o mundo pede, né? Da forma que o mundo pede. Muitas vezes a separação vem, né? Muitas vezes não é nem pelo espancamento. E muitas vezes as pessoas não se separam e vivem sendo espancadas direto, né? Então, existe N casos, né? Se eu for citar aqui, são muitos casos que leva a essa polêmica do casamento, né? Mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa, né? O homem, o juiz, ele não tem o direito de separar uma pessoa, um casal que é casado na igreja. Ele não tem esse direito. Então, há o divórcio, há. Houve essa lei antigamente e houve na época de Moisés. Mas por conta disso aí, por conta desses espancamentos que as mulheres tinham, né? E aí a única forma que tinha de se livrar era dessa forma. Então Moisés passou por cima da ordem de Deus e deu isso aí. Então, a gente precisa entender uma coisa. Jesus, o próprio Jesus, ele vem falar. O homem e a mulher
Deixa seu pai e deixa sua mãe e se une. Ali eles viram uma só carne. A coisa é muito séria. A partir do momento que você tem a sua esposa, que você tem o seu marido e vocês são consagrados ao Senhor no altar, vocês são uma só carne. Quando vocês se unem, vocês são uma só carne. Então, o pecado que eu levo da traição, eu estou traindo o meu esposo, casamento, matrimônio, na igreja, eu estou traindo o meu esposo. Então, eu estou levando o pecado de estar traindo o meu esposo e de estar traindo a carne, levando a carne para o pecado de uma terceira pessoa. Então, eu não pago só pelo meu pecado, eu pago pelo pecado de estar traindo a pessoa e de estar levando, porque somos uma carne só quando a gente tem o ato em si. Naquele momento é um momento mágico para Deus, é um momento aonde ali pode se acontecer uma gravidez, né, dentro da vontade de Deus, né, para os casais que não evitam filho, né? Tem pessoas, casais da Igreja Católica que vivem o método da igreja. O método da igreja. A igreja, ela tem um método, né? Que não é através de medicação, não é através de injeções, não é através de nada, de camisinha, de nada. Existe esse método, que é um método natural. Então, ali Jesus, ele faz no dia que ele quer e na hora que ele quer a gravidez acontecer. Então, assim, é uma coisa muito mágica, essas coisas de família. Então, a gente precisa aprender uma coisa, que não existe casamento do mesmo sexo. Ah, homem com homem está casando, mulher com mulher. Não existe. A palavra está aqui. É homem, mulher, mulher e homem. E ponto. Goste quem gostar. Agora, as pessoas, elas têm o livre-arbítrio de fazer o que elas quiserem. Se sentir casadas, botar uma aliança no dedo, se sentir casadas, achar que Deus abençoou, porque o amor, ele é tudo, o amor vence tudo, né? Deus é amor, Deus é, aonde existe amor, Jesus está gritando. Pode casar, fazer e acontecer. Mas já não é bem assim, né? Não é bem assim. Na vontade de Deus, tá todo mundo errado. Tudo tá virado de cabeça para baixo, né? Então, hoje a palavra vem nos ensinar isso, né? Para as pessoas que não são casadas, mas que vivem tanto tempo juntas, né? Conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus, procurem um sacerdote, né? Procurem o padre da sua paróquia. Veja o que pode se fazer para que vocês se unam diante de Deus. Um casamento, ele não precisa ser um casamentão. Ele não precisa ter uma festona, né? A minha, eu quero uma festona, uma festança mesmo, sabe? Um negócio assim, surreal. Mas, é tipo, não é necessário. Por quê? Porque só a bênção é os padrinhos, a família, a pessoa que não tem aquela condição de fazer, né? Mas quer fazer a vontade de Deus. Eu não quero mais viver dessa forma. E acontece também de muito o homem não querer. Eu tenho amigas que já faz 20 anos, 15 anos que vivem junto. Às vezes participa da igreja, mas ele não quer. Ele não entende, não entra na cabeça dele, ele não quer casar. Ele diz que tá bem casado, que vive bem, pronto, não precisa, não entende que tá fora da vontade de Deus, né? Então uma pessoa dessa, ela ainda precisa ser muito trabalhada, né, nas coisas de Deus, ela precisa ser muito trabalhada, entender a palavra de Deus para que frua no coração isso aí, né? Ou a pessoa se decide. Se a pessoa está tão focada, não vou viver mais errado, eu não quero viver mais assim, porque eu estou vendo que está errado, né? Talvez hoje, se eu tivesse tido o entendimento que eu tenho hoje, talvez teríamos casado lá atrás, com certeza, mas não. E eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Por quê?
porque eu ia estar presa a um casamento para o resto da vida. Ou da vida dele ou da minha vida. Né? Eu iria estar presa, porque se eu fosse viver maritalmente com a outra pessoa, eu iria estar praticando adultério. Né? E com certeza eu poderia sim viver uma vida a dois com a outra pessoa, sem poder casar. Né? Porque a gente vive no mundo e a gente faz também as coisas que dá na telha da gente. Né? A gente não é 100% correto. A gente não é 100% obediente às coisas de Deus. A gente tenta, mas tem coisas que a gente não consegue. Não é assim? Então, a palavra de Deus hoje ela vem nos alertar sobre isso. Ela vem nos dizer, falar sobre o divórcio. Muitos não aceitam. Né? Muitos que são aí de outras denominações levam o casamento civil a sério. Né? Ali leva o juiz para a igreja, a gente sabe que é assim, leva para a igreja, ali é feito o casamento, todo mundo assina, as testemunhas assinam e pronto. O pastor dá aquela bênção, pronto. Mas não está na vontade de Deus, não está. Por quê? Porque eles permitem o divórcio. Eles permitem, dentro da própria denominação ali, da própria igreja ali deles, né? Eles podem encontrar um varão ou uma varoa e casar de novo. Ou seja, desde o casamento civil que a fornicação continua. Ninguém vem dizer, não, o adultério, a fornicação, seja lá o que for. Porque é difícil. Hoje em dia, muitos e muitos já casaram, já tiveram o primeiro casamento. Principalmente na igreja. É por isso que quando eu conheço alguém, né, eu procuro logo saber se já foi casado em igreja e tudo, porque eu nem inicio nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. Porque eu sei que eu não vou poder, né, chegar a fazer a vontade de Deus. Eu vou ter que viver com aquela pessoa ali sem casamento, porque ele já é casado. A pessoa que já foi casada a primeira vez no catolicismo não se aceita de novo, porque não aceitamos o divórcio. Uma vez casado, para sempre casado. Agora existe a dissolução de um casamento, né? De um casamento. Quando, muitas vezes, os pais obrigaram aquele casal ali a casarem, por exemplo, porque ela estava grávida. Então, de primeiro existia muito isso, vai ter que casar. Então, foi um casamento forçado. Ou então, um casamento que ele não é consumado. Tipo, casou, teve ali algumas vezes a vida matrimonial ali, o sexo em si, mas depois cada um dorme separado, né? O marido não quer saber da esposa. Isso é um motivo para se cortar o casamento. Mas para isso existe todo um processo na igreja. Precisa ser analisado isso direitinho. Nunca houve amor. Quando você deu seu sim ali no altar, não era da sua vontade própria, né? Os seus pais estavam lhe obrigando. Ele, às vezes, um relacionamento abusivo, ele, às vezes, estava te forçando aquilo ali. Então, existe todo um processo, né? Para que esse casamento seja desfeito. Então, o casamento é desfeito da mesma forma que foi ali abençoado, ele é desfeito. Né? E você fica livre a casar com outra pessoa, conhecer outra pessoa e casar com outra pessoa. É mais ou menos assim que acontece. Então, é por isso que a gente tem que prestar bem atenção, né? Para quem a gente quer na nossa vida? Será, aí você pode se perguntar, será que com a pessoa que eu quero verdadeiramente viver até o fim da vida? Mas muitas vezes você já faz 30 anos que está com ela, faz 20 anos, faz 25, faz 12, como eu passei, né? Então, você sabe, você já aceitou a pessoa como ela é, você já conhece defeitos, falhas, temperamento, né? O que é que você tem que fazer se você já é uma pessoa consagrada a Deus, o seu casamento é consagrado a Deus? Você tem que ter discernimento, procurar ter discernimento para estar sempre entendendo as situações que acontecem, né? O outro não aceita, você não pode obrigar o outro a aceitar aquilo que você acha, né? E assim sucessivamente.
E assim, você vai levando um casamento em cima da palavra de Deus, né? É por isso que a função do Espírito Santo na vida, da nossa vida, na vida do casal, na vida da família é importante, porque a gente tem visão, né? A gente tem a visão. A visão que eu tenho hoje eu não tinha há 21 anos atrás. Eu não tinha, né? Por quê? Porque eu não entendia nada disso aqui, eu não queria saber disso aqui. Era aquele tipo, bateu, levou, né? Bateu, levou. Mas, como se diz, a mulher tola destrói o seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. Então, você precisa ser uma mulher sábia para saber lidar com as situações que acontecem dentro da sua casa, para que o seu casamento ele não chegue a ponto de um divórcio, de uma separação, porque hoje você entende que não é vontade de Deus para você, para sua vida, né? Mas aí muitas vezes a gente pergunta: para mim, o que é o amor? O que é que eu acho que é o amor? O amor é isso, né? O amor é isso? O amor é um sentimento? Claro que o amor não é um sentimento, né? Sentimento é a convivência que você vai ter com a pessoa, é que vai te fazer começar a sentir algo pela pessoa. É a forma como a pessoa te trata, é o cuidado que a pessoa tem contigo, né? É isso que você vai vendo, é por isso que se diz, o dizer te amo, te amo, te amo, te amo é muito bonito, mas cadê as atitudes? Então eu me apego a outra pessoa pelas atitudes, pela forma como ela me vê, como a forma como ela cuida de mim, né? Então, muitas vezes a gente tem um sentimento pela pessoa. O que é que acontece nos casamentos, né? Eu acho que 99,9% acontece isso. Durante um bom tempo é tudo muito bom. Quando chega na metade ali, 4 anos, 3 anos, 5 anos, começa a monotonia, começa a agonia e começa que um não liga mais para o outro, né? A mulher ela não tem mais prazer em esperar o marido chegar do trabalho. Por quê? Porque o homem é um grosso, um estúpido, né? Sai, não olha nem para a cara da mulher, né? A barba tá daquele jeito. O resto não precisa nem falar, né? Então a mulher olha assim, pelo amor, já tem o trabalho de dominar a casa toda, de fazer acontecer. E aí? Quando chega a noite é só aquilo ali, pronto. Vem cá, minha nega, pronto. Subiu no carrossel e desceu, acabou. Né? Isso não tem mais olho no olho, isso não tem eu te amo, né? Tu é o amor da minha vida, não quero te perder, isso, aquilo, aquilo outro. Tu me faz bem, tu isso, tu aquilo. Porque tem a parte da sacanagem, mas também tem a parte de você alimentar isso aí, né? Não tem, então as pessoas elas vão perdendo o sentimento e muitas vezes o pouco sentimento que construiu dentro do casamento vai se perdendo. A mesma coisa é o marido. Sai para trabalhar, quando chega a mulher tá daquele jeito, podre, não espera o marido limpinha, arrumadinha, cheirosinha, né? Os filhos tá daquele jeito, tudo sujo, tudo bagunçado, aquela bagunça, o teto caindo, tudo. O homem chega, eu não tenho nem vontade de voltar para casa. Eu não conto as amizades que eu tive de homem que dizia, eu não tenho vontade de voltar para casa. Amigos, não tenho. Quando eu chego em casa a mulher tá daquele jeito, né? Você quer chegar junto, mas você não tem. Homem é visão, né? Mulher é mais emoção, mas o homem é visão. E mulher também, as mulheres de hoje, elas estão aprendendo a olhar o homem de outra forma, né? A olhar para o corpo, a olhar para a limpeza, né? E desejar a partir disso aí, né? Porque antigamente não, do jeito que o homem chegasse, vem cá minha nega, vem cá minha nega, deitava lá e, né? Então, as coisas vão se perdendo e não pode se perder, né? As coisas têm que ser alimentadas todos os dias. Não é nada demais você chegar, você trazer um chocolate, você trazer uma flor, você trazer algo para sua esposa, uma lingerie, né? Uma lingerie, uma coisa bem ousada, né? Tenho certeza que ela vai gostar,
né? E você também, a mulher também, ela tem que elogiar o marido. Às vezes, tu fala isso porque tu não é casada e porque tu não sabe a peste que eu tenho em casa. Mas a peste que tu tem em casa, tu tá lá. À noite tu tá lá com ele, né? À noite tu tá lá com ele. Por que tu não elogia? Ele deve ter algo para se elogiar, não é possível. Às vezes o cara corta o cabelo, chega com a barba, sai, mas tá cheiroso. Embora que tu queira matar ele, mas tu chega lá e dia ele, né? Deixa eu dar um cheiro nessa barba porque você tá muito lindo assim. O homem gosta também de elogio, né? O homem gosta de elogio, o homem gosta de dizer, eita, cortou o cabelo, ficou bonito. Eita, tu comprou essa camisa, tu ficou lindo nessa camisa. Né? A mesma coisa a mulher. Muitas vezes a mulher vai no salão, corta o cabelo, balança pra lá, balança pra cá, né? E o marido nem tchou. Amor, e aí, o que é que tu achou? Hã? O quê? Tu não percebeu nada de diferente, não? Não, não. Ou seja, esse homem ele nem observa a mulher que tem. Por isso está aí, acontecendo aí muitas traições, muitas coisas, porque o casamento ele está defasado. Eu encontro muita gente que diz, Deus me livre casar de novo, porque é um processo assim, né? Você sai de um, você entra em outro, aí você pula para outro, né? Graças a Deus eu tive um relacionamento de 1 ano e 8 meses. Depois de 13 anos que eu estava sozinha, eu morei com a pessoa. E foi maravilhoso. Não tenho o que dizer desse tempo, né? Foram outros motivos que me fizeram acabar, encerrar aquilo ali. Outros motivos, mas nada além disso aí. O que eu gostava, ele fazia. O que ele gostava, eu fazia. Ele não saía de casa sem botar um perfume, porque ele sabia que eu gostava. Eu gosto de homem cheiroso, sabe? Né? Eu gosto de homem cheiroso. Então, a barba feita. Então, ele fazia tudo. Ele era o cara, né? Infelizmente. Se fosse para dizer assim, vai viver a vida inteira, lá na frente tu vai casar com ele. Eu casaria com ele tranquilamente. Porque eu sabia que a gente ia dar certo até o fim. Mas não é só essa parte, né? Existem partes e outras coisas que acontecem que não dá pra gente continuar, né? A gente pensa, você quer continuar, mas não dá. Infelizmente não dá, porque é uma coisa que pesa mais para um lado do que para outro. E aí eu sou uma pessoa assim que eu tô para somar. Tô para somar. Ah, tá faltando dinheiro para tal coisa. Ah, então vamos vender isso aqui, vamos incluir isso aqui no nosso trabalho. Vamos fazer isso aqui, tu corre para um lado, eu corro para outro e a gente vai fazer. Vai fazer a coisa acontecer. Eu sou assim. Sou elétrica nesse sentido de ganhar. Então, bora fazer. Então, o dinheiro tá curto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando você vê que a pessoa não é muito, né? É mais de se escorar ali só numa coisa, só num trabalho, uma coisa tal, aí não dá. Você tem que ver, ter a visão de crescimento. Você crescer. Quando não é assim, só pesa para um lado, a gente, né, infelizmente. Você tem que ter cabeça para isso, né? A gente é maduro, já velho, já para isso mesmo, né? Para não entrar em nenhuma bocada. Mas era diferente, era coisas diferentes. Não tinha um dia que essa criatura não me trouxesse alguma coisa. Podia ser o quê? Uma pipoca. Podia ser muitas vezes uma caixa de chocolate. Era uma flor, às vezes chegava murcha a flor, né? Mas eu dizia, nossa, que flor linda, maravilhosa. Será que dá tempo ela viver ainda? Vou botar num jarro. Tava lá num copinho com água, deixava lá. A bichinha murcha, morrendo. Aí eu fazia aquele afago e eu ficava besta. Ele não podia chegar e me ver deitada, às vezes eu muito cansada do trabalho, com dor de cabeça. Amor, vou na farmácia agora. Podia ser 11 horas, meia-noite, a hora que fosse. Ele chegasse do trabalho. Amor, vou na farmácia agora comprar aquele remédio. E ele ia mesmo. Entendeu? Era aquele cuidado. De noite estava lá, vendo se eu estava com febre, se eu não estava. Isso gera o amor. A forma como a pessoa te trata. Quando você encontra pessoas que só te maltratam, não tem como você alimentar amor nenhum. Então hoje a gente leva para a vida esse ensinamento. Vamos escolher e vamos entender
que o amor ele é decisão. Se você quer um sentimento, faça valer. Se você quer um sentimento, você quer que a pessoa tenha um sentimento por você, se o seu casamento ele já está defasado por falta dessas coisas, tente mudar, tente fazer diferente, porque o sentimento ele vai brotar, né? Pelo menos o conhecimento um já tem do outro pelo tempo que estão juntos, mas tá faltando isso, tá faltando o cuidado, né? Tá faltando o carinho, o elogio. É isso. Tá faltando o dizer te amo, não quero te perder. É sobre isso. Então, um bom dia para vocês, porque aqui tá chovendo, tá uma chuvinha gostosa. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.